Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Estamos já a chegar ao final do ano litúrgico e hoje se calhar vamos buscar um bocadinho desse tom para falarmos um bocadinho nesta nossa conversa habitual. Mas antes de chegarmos lá, então o que é que foi acontecendo aqui nestes últimos dias aqui na paróquia ou na nossa vida pastoral, Padre Mendo? Lembras-te assim de alguma coisa que queres destacar? Estava-me a lembrar de várias, mas aquela primeira que me veio à cabeça e que às vezes isto aqui escapa quando são tantos afazeres uns atrás dos outros, era a pensar como temos de facto uma paróquia espetacular. Eu estava a pensar que eu ontem fui correr à noite. Só até que ninguém ouviu isto, por isso podes dizer à vontade. Espetacular de tudo, quer dizer, em muitos aspectos, e inclusivamente estava a dizer que ontem fui correr à noite e fui correr num sítio que nunca tinha ido. E que a paróquia também é grande, não é? Assim, geograficamente tem muitas coisas diferentes. E fui correr no caminho da Ribeira das Vinhas. E era já escuro, mas é um caminho muito simpático. De repente parece que estamos no meio da floresta e acho que depois vai todo o caminho até ao Parque do Pisão, se não me engano, não é? Sim. E portanto ainda é um bom bocado, eu não fiz tudo, que já era escuro também. E ali o caminho da Ribeira das Vinhas. Sim. E quer dizer, desde mar até floresta, que aquilo parecia que estava-se no meio da floresta à noite, de facto é espetacular. Mas coisas que aconteceram fora essas corridas noturnas. Bom, tivemos o Retiro de Emaús, como já falámos há uns episódios atrás, sobre o Retiro de Homens, agora foi o Retiro de Senhoras, em que fomos lá confessar no sábado à noite. E por isso não podemos falar nada. Podemos dizer que fomos. E vimos lá bons padres, amigos também, que é sempre bom reencontrar-nos. E sim, mas foi uma boa experiência, que estava muita gente também a fazer o retiro. Acho que talvez 70 senhoras, se não me engano, não era? Sim. E mais bem, a equipa de 50, por isso eram 120. E é uma coisa que começam a preparar com 6 meses de antecedência, acho, não é? Mais ou menos, sim. E então foi assim um culminar, muita gente a rezar por aquilo. E é sempre bonito ver que são, não sei, pelo menos eu falo um pouco por mim, mas a ideia que eu tenho é que é assim um grande momento de reencontro para muita gente que ou estava longe da igreja ou quis se aproximar e de repente viu ali uma oportunidade. Porque é sempre uma coisa bonita de ver, mesmo quando não se participa assim tão ativamente. O padre não participa mais, que vai acompanhando os homens, mas no meu caso vou só lá pontualmente ajudar depois em coisas concretas, apesar de depois virem cá a paróquia assim de tempos a tempos rezar, fazer adoração eucarística assim mais de perto. O padre não é que está mais por dentro. E bem, portanto isso foi o retiro. O que é que tivemos mais? Fomos fazer também um pequeno convívio com castanhas e sopa, juntamente com os vicentinos aqui da nossa paróquia, ali no bairro das Fontainhas. E foi um convívio engraçado, pequenino, não é? Que estas Explica coisas... lá o que é que isso é. O que é que isto é? Isto foi na sequência, também nós falámos disto aqui no início do ano pastoral, assim, de projetos, o que é que tínhamos na cabeça, o que é que se podia fazer. Em boa parte ainda está tudo bastante atrasado, no que diz respeito a formações e outras coisas. Mas uma coisa que os jovens quase assim transversalmente diziam que tinham interesse em fazer era qualquer coisa que tivesse a ver com voluntariado, serviço social e que os ajudasse a pôr a mão na massa com este sentido de fé. E então foram fazer uma sondagem, fomos tendo algumas reuniões a ver o que é que poderia ser uma coisa que servisse a sério, que não fosse só para entreter quem quer fazer qualquer coisa, mas que fosse um serviço verdadeiro. E então identificou-se uma necessidade assim, de ajuda num bairro em concreto e também tendo em conta aquilo que é a vida dos jovens, que não é propriamente assim uma coisa que se consigam comprometer a grandes coisas, pois tem épocas de exames e que depois quebra tudo aquilo que pode ser uma regularidade, ou de repente lembram-se que têm outra coisa qualquer e também corta um pouco aquilo que pode ser um compromisso. Tinha de ser algo assim em que não havia um compromisso, mas que não era um compromisso tão intenso que fosse e ao mesmo tempo que ajudasse. Então identificou-se que a Sociedade Vicentina que temos cá vai acompanhando algumas famílias no bairro das Fontainhas e então precisava também de voluntários, que foram dizendo, e então nós pensámos, olha, podemos complementar esse trabalho fazendo um convívio quando não fazem o acompanhamento direto naquelas semanas em que de facto não acompanham as pessoas. E então experimentámos fazer assim e vieram pouquinhas pessoas, mas sinceramente isto não me preocupou assim muito, que eu acho que estas coisas começam em pequeno e daí dessa base é que depois vai crescendo.
E é o que Nosso Senhor quiser, claro, se isto for para acabar, acaba. E pronto. E então começámos com esse pequeno convívio, oferecemos castanhas e sopa, que os jovens fizeram. E pronto, e agora daqui a 2 semanas, se Deus quiser, lá estaremos outra vez. Boa. E da sua parte, Paduno, como é que foi a semana? Não, também foi isso. Fomos à noite, fomos lá, fomos às confissões, assim, a participar lá no retiro de Emaús, das senhoras. Eu antes, nesse sábado, tive o quê? Olha, foi a apresentação de um livro muito engraçado. O padre Rui Silva, que hoje é pároco da Ramada, foi meu colega de seminário. Ele é um ano à minha frente, é um ano mais velho do que eu. De idade, ele já vinha com curso superior, por isso tem mais 4 ou 5 anos que eu, mas somos amigos, bem próximos, e ele escreveu um livro muito engraçado sobre o seu tempo do seminário de Almada, o seminário onde nós fomos colegas também durante 2 anos. O livro conta muito, é muito a sua perspectiva, a sua experiência de como decidiu entrar no seminário, como foi aqueles primeiros tempos de seminário, e depois olhava sobre algumas dimensões, algumas áreas, algumas pessoas, algumas atividades do seminário. É um livro muito, muito fácil de ler. Pronto, particularmente para nós que andámos com ele no seminário, aquilo estava-nos a fazer recordar também muitas experiências e trazer assim ao de cima muitas memórias. Boa parte das nossas referências da equipa formadora e mesmo das pessoas que lá trabalhavam já estão no céu. Por isso também foi assim um momento emotivo estar lá na apresentação do livro, e depois eu tive a ocasião de ler logo o livro, até lê-se muito bem, e por isso antes de chegarmos à noite eu já tinha lido o livro, já tinha trocado umas mensagens com ele. Por isso foi uma coisa engraçada. Nós na semana passada gravámos aqui um episódio surpresa que me entrevistaram, não é? Isso eu não estava nada à espera, não queria ser assim o centro das atenções, mas foi giro que naquela semana, tanto pela entrevista que me fez ir buscar algumas memórias do tempo de seminário, antes de entrar no seminário, e agora também com esta apresentação do livro foi muito, muito giro, muito... Também é bom, não é para termos saudades, mas é para trazermos ao de cima, não é? para irmos buscar também aqueles entusiasmos iniciais, às vezes também ainda muito pouco bem fundamentados ou bem estruturados, mas irmos buscar o título do livro é A Brisa Suave, assim um bocadinho como a experiência de Deus no alto do monte, não é? Sim, brisa suave, pode ser um fogo abrasador também, depende um bocadinho também das nossas sensações, se quisermos. Mas foi uma tarde de sábado bem passada. Anteriormente também estive com uma família amiga que há algum tempo perdeu o pai, os filhos, os irmãos, e o pai faria anos nesse dia, por isso, e foi há pouco tempo, e uma das coisas que ele tinha combinado foi: não se esqueçam de comer um cozido à portuguesa no dia dos meus anos, a almoçar. Por isso foi assim uma coisa gira, sentirmos também em casa e parte de uma família próxima, amiga, em que partilhamos esses momentos menos bons e mais felizes. Por isso foi assim foi um fim de semana bem passado. Depois pronto, foi aqui na paróquia o domingo, estamos a chegar ao Natal, aquelas as banquinhas todas de vendas, né, dos artigos religiosos lá da Terra Santa, que o Nicolás Gobert consegue trazer sempre cá para Portugal, porque tem muitos padres amigos aqui na Diocese de Lisboa e não só, e com a Mariana e com a Dita, que também são amigas dele, fazem essa ajuda, que é uma maneira também de nós providenciarmos um certo sustento a essas famílias cristãs que vivem na Palestina, nomeadamente em Belém, na Cisjordânia. E sobretudo agora que não vai haver grande turismo nestes tempos, pelo menos, enquanto está. Exatamente. E pronto, depois também fiquei a saber que as equipas de jovens já estão a começar a angariar fundos para ir ao encontro internacional que vai ser no próximo verão em Boston, sortudos, não é? Vai ser um sítio espetacular. No meu tempo, os americanos era mais na Califórnia, as equipas de jovens dos Estados Unidos era sobretudo na costa ocidental, não é? Mas pelos vistos é onde há portugueses, onde há famílias portugueses, e por isso também ali na costa leste, na zona de Boston, vai ser o próximo encontro internacional, e por isso é uma experiência espetacular. Eu, quando fui assistente das equipas de jovens, né, quando tinha para aí a tua idade, ou um bocadinho mais novo até,
fui ao Toronto e ao Ottawa a ter lá um encontro internacional. Também foi uma experiência muito, muito engraçada, por isso eles agora vão começar a dar mais nas vistas para angariar esses fundos. E pronto, e vamos continuar, porque para as equipas de jovens vai ser Boston em 2024, mas depois para todos vai ser Roma 2025, não é, com o jubileu, e depois vai ser ainda mais para todos Seul 2027, na Jornada Mundial da Juventude que se segue. Por isso vamos ter assim agora aqui, esperemos nós, vários ajuntamentos juvenis, não é, a irem angariando fundos para as viagens e para essa participação nesses encontros da juventude, que é sempre bom e marcante nestas etapas de crescimento na fé e de crescimento na comunidade cristã. E pronto, foi basicamente isso. Eu não sei, isto agora os dias passam a voar, nós já estamos na nossa cabeça, nós já estamos a pensar no Natal, já estamos a pensar nas atividades, nas formações, nas preparações das coisas, por isso às vezes é difícil a gente distinguir o que é só da nossa cabeça e o que acontece de facto, mas bem, estamos a andar. Já passou o verão de São Martinho, está a começar agora a vir o fresquinho e pronto, e estamos prontos para o início do tempo do Advento. Sim, mas antes de o começarmos, então este episódio íamos falar de algumas coisas que têm a ver com o último domingo do ano litúrgico, não é? Exatamente. E o último domingo do ano litúrgico é o 34º domingo do ano litúrgico, e desde que Pio XI, Pio X, já não sei, ou Pio XII mesmo. É Pio XI, aliás, deixa cá ver que eu tenho aqui, Pio XI, exatamente, em 1925. Afinal, isso já sabia quase de cor. Mas o quê? Esta festa que vamos celebrar do Cristo Rei não foi sempre nesta altura, não fechava o ano litúrgico. Não? Foi sendo... Porquê? Porque a festa, quando foi estabelecida, é uma das coisas que vamos falar hoje, então vamos falar do Cristo Rei e depois de algumas coisas relacionadas com isso, em particular a doutrina social da Igreja. Porquê? Porque esta festa do Cristo Rei que vamos celebrar neste 34º domingo do Tempo Comum, além de, agora com este sentido que temos agora depois da renovação litúrgica, tem assim um duplo sentido. Por um lado é esta meta da história, em que no fundo todos nos encontramos com Cristo no fim, ele que vem como o bom pastor, que também é um justo juiz, e também tem uma outra dimensão, e que no contexto, quando a festa foi estabelecida, tinha muito mais, ainda que agora já volta a ter um pouco, bastante, esse sentido, também de nos lembrar que Cristo está acima de todas as autoridades do mundo, que é passageiro. Isto em 1925, quando foi instituída a festa, portanto, vinhamos nos pés de Pio XI, que tinham acabado de sair de uma guerra mundial, da Primeira Guerra Mundial. Via-se muitos totalitarismos, em muitos sentidos, a crescer à sua volta, e quer dizer, uma festa litúrgica fala muito mais eloquentemente do que uma simples encíclica, e então estabeleceu-se a festa do Cristo Rei no último domingo de outubro, antes de começar depois a celebrar aquilo que eram as coisas últimas propriamente ditas, não é? Portanto, precisamente para sublinhar esse aspecto de que Cristo é também o Senhor da história hoje, não é apenas no final, mas já hoje Cristo é Rei e é a autoridade que está acima de todas as autoridades, e que nenhuma autoridade tem na verdade se não fosse permitido por Deus, como também Jesus diz no Evangelho. E portanto temos estas duas coisas que estamos a celebrar agora neste domingo, o Cristo Rei, que é de facto a meta da história, e vamos ouvir este domingo que estamos no ciclo A das leituras, Jesus que vem como o bom pastor e o justo juiz, e que põe umas ovelhas para um lado e outras para o outro. Sim, o famoso capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Sim, vamos concluir depois de ouvirmos também todas as parábolas que fomos ouvindo da misericórdia, e ouvimos as virgens, ouvimos no domingo passado, agora estou numa branca, que falamos no domingo passado dos talentos, e agora então concluímos com este último também do juízo do bom pastor que vem. E pronto, mas além disso também é este outro aspecto que hoje íamos focar um pouco mais, que é de facto que Cristo está acima de todas as autoridades do mundo passageiro. Ou seja, Cristo é Rei não apenas no final, não apenas quando chegamos ao final da história, mas já hoje existe uma proposta de humanismo cristão para a sociedade. Já hoje Cristo é aquele que, se o tivermos em primeiro lugar, faz também o nosso caminho aqui na Terra o melhor possível, não é? Portanto, se nós nos deixarmos que Ele reine sobre nós, a sociedade que nós vamos ter é também aquela que é a mais justa, aquela que é a melhor para o homem, no fundo. E portanto,
hoje íamos sublinhar esses aspectos que dizem respeito à doutrina social da Igreja. Celebramos este Cristo Rei com grande solenidade, é uma grande festa, ainda que recente, ainda nem sequer fez 100 anos, vai fazer 100 anos no Jubileu dos Jovens, em 2025. Sim, pois é. Mas, entretanto, falar então hoje da doutrina social da Igreja, que é engraçado que é assim um dos temas que também, sobretudo para quem está assim em idade pós-universitária, também chama a atenção. E para nós agora, enquanto país, e enquanto se levantam também questões políticas e tudo mais, é muito atual, pois fala-nos disso mesmo. O que é que a Igreja tem a dizer em relação a estes assuntos? E nós já gravámos, se não me engano, já 2 podcasts mais ou menos nesta linha. Tivemos cá o padre Francisco Mota, que nos falou da Igreja e da política. Sim. Tivemos depois também a Margarida, agora esqueci como é que é o apelido dela, agora é Margarida Bragança. Sim. Que nos falou da economia de Francisco, que também é um grupo que pensa estas coisas da doutrina social da Igreja e os problemas da sociedade. E hoje então íamos falar de uma forma mais abrangente da doutrina social da Igreja. O que é isso da doutrina social da Igreja? E que proposta é que é essa então que temos para a sociedade, que de facto existe uma proposta cristã para a sociedade. E para isso, se calhar podíamos começar por só apresentar assim algumas referências assim, de livros que podem ajudar a aprofundar este assunto. Isto é uma espécie de momento Marcelo, não é? O momento professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu fiz aqui uma pequenina... Estava aqui a mexer enquanto estávamos na conversa. Sim. Fez o quê? Fez uma apresentação com... Acho que sim. Muito bem. Então podemos passar aqui. Sim, este aqui? Sim, então, esse aí é um compêndio grande de doutrina social da Igreja em que tem muitos assuntos que são aí tratados, que foram compendiados pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, que trata destes assuntos, e que vai, assim, em vários pontos, deixa lá ver quantos pontos é que são, em 583 pontos. Lê-se em 2 dias, não é? Vai descrevendo o que é que a Igreja diz sobre estas questões sociais. Sim. Pode parecer um bocadinho complexo. Porque... Compêndio na prática é ir buscar todos os textos da Igreja e dos santos, dos Papas, não é? De encíclicas ou de discurso ou disso, todos os temas que têm a ver com a doutrina social da Igreja, não é? E resumi-los, assim, portanto, compendiando tudo isso aí de uma forma mais breve. Assim, isto aqui é complexo porquê? Porque a própria doutrina social da Igreja não se pensou assim de raiz de vamos lá inventar aqui um sistema para falar destas coisas. Foi uma coisa que foi sendo feita ao longo da história. Ou seja, assim, a primeira encíclica que fala de coisas sociais mais concretamente, porque na verdade a Igreja sempre falou de coisas sociais ainda antes de existir, ou seja, no tempo de Moisés, quando se deram os 10 mandamentos, aquilo são normas sociais também. Claramente. Não é apenas uma coisa individual, mas também, olha, se a sociedade se reger por aquilo, se o povo for fiel a estes mandamentos, também vai prosperar. Portanto, isto sempre existiu, ainda que não chamássemos assim com estes nomes. Mas concretamente começou a ganhar corpo com o Papa Leão XIII, que escreveu uma encíclica que se chama Rerum Novarum, quer dizer coisas novas. E isto foi no século XIX. O que eram essas coisas novas que iam surgindo? Bom, primeiro eram tudo o que diz respeito ao socialismo, que ia crescendo, também em idealização ia-se desenvolvendo. Sim, a partir da Revolução Industrial também, não é? A Revolução Industrial, a questão operária, portanto, que via-se também muita gente em situações de vida muito precárias, e depois começavam a surgir estas respostas em que, pronto, que era preciso orientar-nos, o que é que nós pensamos em relação a isto. E então escreveu uma encíclica também a apresentar assim aquilo que eram alguns princípios básicos, ou como responder a essas questões. Tu não queres falar dos livros todos antes ou vais buscá-los lá? Tem toda a razão, vamos falar. Primeiro, compêndio da doutrina social da Igreja, depois... É porque eu tive aqui tanto trabalho a ir buscar estas imagens à internet, não é? E depois parecia mal este aqui ficar. Este aqui, que é vamos focar mais agora neste episódio, que é o Manual da Doutrina Social da Igreja, deste professor Martin Schlag, que coordenou isto aqui, que é, vamos ver porque é que vamos nos focar mais neste, porque primeiro é uma coisa recente, é breve, portanto, e está bem estruturado, e está no formato de pergunta e resposta, o que facilita bastante depois também nós consultarmos, e é bastante user-friendly, portanto é fácil de aceder, e tem as referências todas depois para o compêndio grande, aquele que vimos há pouco.
Depois existe mais um que, exatamente, talvez o Padre não tinha posto ou não, que não encontramos para preparar o episódio. Porque todos os que temos fomos oferecendo, houve uma altura para os responsáveis dos Jeeps, ou dos Gomas, ou dos Milongas, já não sei, mas houve uma altura que a paróquia ofereceu toda esta coleção de UCAT aos monitores, também para eles se irem formando em todas as áreas, para poderem depois também transmitir esta fé aos mais novos. E este é um catecismo, ou seja, faz parte dessa coleção do UCAT, o catecismo para os jovens, e que tem depois vários fascículos assim, com a mesma linguagem, na mesma estrutura, e na prática é o que vai buscar, ou seja, é também numa linguagem mais acessível, mais ou menos como esse manual, visualmente também mais apelativo e interessante, aquilo que está no compêndio da doutrina social da Igreja. Sim, portanto é também neste formato de pergunta e resposta, é acessível. Depois tem, se conhecem o UCAT, tem a mesma lógica, ou seja, tem depois nas margens definições ou assim imagens ou referências bíblicas que ajudam a dar corpo àquilo que é a pergunta e a resposta, com mais informação que se calhar podemos não estar tão familiarizados. E portanto também é um livro muito bom que fala destas questões e que, como bom compêndio, também tem lá, e também tem as referências todas depois para irmos pesquisar mais a fundo se quisermos, e está nesta lógica jovem de facilitar também o seu uso. Não é um livro muito grande. Então pronto, depois de dares esta bibliografia para as pessoas que quiserem também interessar-se, o compêndio da doutrina social da Igreja está todo online, ou seja, dá para ver, acho que está na página do Vaticano, um bocado assim parecida, como está o Catecismo, como está o Código de Direito Canónico e todas as encíclicas do Papa, por isso dá para ler online, mesmo que não seja assim se calhar tão fácil de ler. Os outros são muito fáceis também de encomendar, e nós se calhar vamos pôr aqui na descrição diretamente para as editoras, não é, de cada um dos dois livros, para quem quiser ler e aprofundar estes temas. E estamos sempre nestes ambientes, ou seja, nós vivemos num mundo, num tempo, não é? E com uma visão também da nossa sociedade, e convém ver até que ponto é que Cristo ilumina os nossos olhos também para vivermos com liberdade estes nossos tempos tão passageiros. Sim, e depois quem sabe se calhar também brevemente havemos de ter alguns destes livros disponíveis aqui no Centro Pastoral para quem quiser, ainda que não sejamos nós a vender, mas sim. Em vez de ser só pôr as referências, podem passar por cá depois, um dia destes. Sim. Então estavas a falar como é que tinha começado assim de uma forma mais estruturada ou mais manifesta esta doutrina social da Igreja, com a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, que depois foi revisitada várias vezes por alguns papas, e em que as encíclicas começavam com aniversários. Os 50 anos da 40, primeiro foi os 40º. Depois não sei se houve uma de 50, mas assim, houve centésimos depois. Sim, exatamente. E depois, ainda que não tenham tido os mesmos nomes, foram aparecendo outras, não é? E também o Papa... Aliás, o Papa Francisco também, agora o Fratelli Tutti é na mesma onda. E Laudato Si também, se quisermos. E Laudato Si, também o Papa Bento XVI, quando falou da Caritas in Veritate, também tinha muitos destes aspectos. Mas lá está, como a doutrina social da Igreja não é propriamente um sistema, vai-se falando disto e depois compendia-se aquilo que se foi dizendo. Mas, então, o Papa Leão XIII, que foi respondendo àquelas questões, a questão operária e o socialismo, que ia surgindo como uma resposta, e dizendo que não poderia ser por uma questão de liberdade, não é? da propriedade privada por um lado, e também da subsidiariedade que é necessária. Portanto não nos podemos substituir a caridade pessoal, mas isso agora já é uma grande redução de todo o argumento. Portanto depois a melhor é verem um destes livros e verem o que é que o Papa diz em relação ao assunto. Mas aqui o próprio livro que nos vamos basear, o Manual da Doutrina Social da Igreja, aqui no ponto 20, ou dos pontos 20 até aos pontos 23, apresenta-nos essa origem e o propósito desta doutrina social da Igreja. É porque, de facto, a Igreja tem uma mensagem própria sobre aquilo que é as relações sociais e a forma de se organizar a sociedade. Diz assim o ponto 20, a pergunta: a Igreja tem a sua própria mensagem sobre as relações sociais? E depois responde-se: sim, à luz da fé, a Igreja tem um profundo conhecimento do que significa ser humano, da nossa origem e do nosso fim, da nossa verdadeira felicidade e das nossas fraquezas. Esta visão global do homem e da humanidade, que a Igreja oferece como seu contributo distintivo, derrama uma luz sobre a rede complexa das relações sociais.
e ensina-lhe as exigências da justiça e da paz conformes à sabedoria divina. Ou seja, não é meramente uma questão devocional da nossa fé, portanto é uma coisa também muito concreta que pede também uma resposta da nossa parte no que diz respeito às relações sociais. Portanto, o Evangelho, se apenas o vivemos para nós e não vivemos a partir dos outros, e é uma coisa muito, quando já vimos daqui para a frente, quando falámos dos princípios que regem a doutrina social da Igreja, isso vê-se de uma forma muito distintiva, que a caridade cristã também passa da forma como nós nos relacionamos uns com os outros e como nos organizamos em sociedade. Não é uma coisa indiferente, não é? Eu sou cristão aos domingos, ou eu vivo a minha fé dentro de casa, mas depois vou para a empresa, tenho de ser simplesmente uma pessoa que trabalha e que segue umas lógicas próprias que não têm nada a ver com o Evangelho. Não é isso que é suposto. Nossa vida é una e em todas as dimensões que temos somos chamados então a viver isso. E por isso é que também há uma palavra da Igreja sobre aquilo que é as relações sociais, e o propósito é isso mesmo, é iluminar com a sociedade com o Evangelho. Mas, no entanto, há aqui o ponto 22 que nos aponta para o seguinte: a doutrina social da Igreja ocupa-se da vida em sociedade em todos os seus aspectos. O que é que o padre não diria? Não. Em todos os seus aspectos, talvez. Se preocupa o homem, preocupa a Igreja, preocupa Deus. Sim, mas enquanto doutrina social, ou seja, não vai indicar as coisas todas. Não, claramente que não. E diz que não, que a doutrina social da Igreja tem a sua competência própria, que é a do anúncio de Cristo Redentor, mas significa isto que a doutrina social da Igreja não intervém em questões técnicas que dizem respeito às ciências humanas. Não institui nem propõe sistemas ou modelos de organização social. Portanto, não é um sistema, são princípios que orientam, olha, isto aqui é o caminho, e isto são as coisas que temos de ter em atenção, isto aqui é a forma como é a natureza humana, ou isto aqui é o propósito do homem, e tendo em conta isso, aí é que se orienta. Não diz, olha, para chegar aqui tem de fazer isto, isto e isto. Não. Digo, olha, isto aqui são os princípios básicos, e depois não entra em partes concretas de como lá chegar. Depois diz ainda assim: menos ainda assume a Igreja a tarefa política de propor a sociedade mais justa e possível. A construção de uma sociedade justa, em toda a sua complexidade técnica, é a missão dos políticos, não da Igreja. No entanto, a visão do homem e do seu bem genuíno em Cristo... a construção de uma sociedade justa, em toda a sua complexidade técnica, é a missão dos políticos, não da Igreja. No entanto, a visão do homem e do seu bem genuíno em Cristo, que a Igreja detém através da fé, é um contributo importante para uma purificação da razão, permitindo que as exigências da justiça sejam reconhecidas e postas em prática. É mais fácil ler, como eu vi que aqui na biblioteca da sala onde nós estamos a gravar estava um exemplar também. Foi lá buscar mais também estou a ler contigo. Então está aí na página 29. Mas o que é que está a dizer? Está a dizer que, claro que tem de eliminar com os princípios, claramente, mas depois é tarefa dos políticos e de quem estuda a economia, quem estuda as ciências sociais, de apontar qual é que é o caminho para respeitarmos esses princípios. E sim, dos cristãos enquanto políticos. Não é da Igreja em si, enquanto instituição, que vai anunciar, olha, a forma de nós resolvemos o problema da pobreza e da injustiça social vai ser assim. Não é esse o propósito da Igreja enquanto tal. É dizer, é importante termos atenção aos pobres, como diz o Evangelho tantas vezes. É importante nós respeitarmos e dar um salário digno às pessoas, como também diz o Evangelho, e diz também a doutrina da Igreja, que é um dos pecados quebrados aos céus, não dar o salário a quem trabalha. Mas, no entanto, depois não diz qual é que é a solução. A solução é que os homens o resolvam, aponta sim para alguns perigos de soluções erradas, como vimos há pouco o Papa Leão XIII a fazer, mas isso é a função dos católicos na política, dos católicos na economia, dos católicos naquilo que são as relações sociais e nas ciências sociais. E pronto, essa aqui é a origem e a propósito. Portanto, a Igreja tem também esse dever de anunciar então aquilo que são os princípios firmes para seguir em frente. Antes de entrar propriamente nos princípios, eu queria só esclarecer que às vezes nós pensamos o que é isto da doutrina social da Igreja, e às vezes uma pessoa reduz esta questão a dizer que é uma espécie de meio caminho entre o comunismo ou o socialismo e o capitalismo, como se fosse assim uma coisa no meio
pronto, que não é uma coisa nem outra, é assim um caminho a meio que estamos a tentar descobrir. Mas se formos aqui a ler no ponto 25, que pergunta assim, está aqui na página 30, página 30. Sim. A doutrina social da Igreja é uma ideologia? O que é que responde aqui? Devido às circunstâncias particulares da sua formação, muitas vezes caracterizada por um confronto com concepções opostas ao homem ou opostas do homem e da sua vida social, há quem confunda a doutrina social da Igreja com uma ideologia, no sentido de uma proposta concreta semelhante a outros projetos sociais. O Magistério deixou claro que a doutrina social da Igreja não pertence ao campo da ideologia, nem a uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, mas uma teologia. É a proclamação da verdade da fé que ilumina o significado último das realidades sociais e revela as exigências colocadas pelo respeito devido à pessoa humana. E, portanto, não é, de facto, uma outra alternativa, a doutrina social da Igreja, a estes dois caminhos do capitalismo e do socialismo. É dar as razões teológicas, daquilo que diz respeito ao que nós sabemos que vem-nos da parte de Deus, do respeito pela pessoa humana e os outros princípios que já vamos ver, que ilumina essas formas de depois concretizar isso. E, portanto, o ponto seguinte pergunta mesmo o que é então exatamente a doutrina social da Igreja, e diz que é a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar estas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação terrena, e ao mesmo tempo transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. Sim, portanto é como uma orientação, como se tivéssemos uma bússola e soubéssemos para onde é que está o norte, mas não nos dá propriamente assim um mapa concreto a dizer, olha, perante estes obstáculos todos, tens de virar aqui à direita, tens de fazer aqui isto e aquilo, não. Portanto é esta orientação clara também, portanto, com aquilo que são os princípios, e também emitir juízos no que diz respeito, como estava a dizer, algumas ideias que podem estar contrárias a isso, como se falou logo no início da doutrina social da Igreja, da questão do socialismo, que o Papa depois também disse assim claramente que não era por questões muito concretas. Bem, então se calhar víamos o que é que são os princípios da doutrina social da Igreja, só para termos ideia que são fáceis, não é? Não é assim nada do outro mundo, aliás. Aliás, é. Quer dizer, é do outro mundo, mas que diz perfeitamente respeito àquilo que nós somos aqui na... Mas são simples, mas é engraçado que quando lemos o compêndio, quando lemos também o Ducat, por exemplo, a forma como nos apresenta tudo, e o Papa Bento XVI em particular também, é a origem de tudo isto, destes princípios daquilo que a Igreja propõe para a sociedade, é o amor. É uma resposta de amor. É Deus amou-nos primeiro, e é sempre bom lembrar isso. Não é simplesmente já com um objetivo traçado de chegarmos até aqui, mas é uma resposta de amor a Deus. É sempre o primado da graça, que nós falamos muitas vezes em teologia, ou seja, que é Deus dá primeiro, e portanto, para nós respondermos a esse amor de Deus, então, e esse é que é o princípio base, o princípio que orienta todos os outros princípios que saem daí. E no ponto 93, vamos só ler o ponto, porque depois não vamos depois aprofundar cada um das questões, que senão é muita coisa, mas no ponto 93 que está aqui na página 62, pergunta assim: quais são os princípios permanentes ou fundamentais da doutrina social da Igreja? Então, os princípios fundamentais ou permanentes da doutrina social da Igreja são o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base de todos os outros princípios da doutrina social da Igreja, o princípio do bem comum, o princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. São 4 princípios: dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade e solidariedade. E é engraçado que eu lembro perfeitamente do Padre Francisco Mota, logo naqueles primeiros episódios que nós gravámos, sabia estes todos de cor e falou, não abundantemente, mas falou um bocadinho sobre eles. Por isso, quem quiser ir retomar esse episódio, é logo dos primeiros. A qualidade do som ainda não era assim tão fantástica como agora estamos a ter. Foi gravado em... Sim, foi gravado... Eu acho que ele estava com um Wi-Fi que não estava assim muito... Exatamente.
muito forte, porque Mas foi à pronto. distância. Mas só custa os primeiros 5 minutos. Depois a gente habitua-se àquela qualidade de som e é maravilhoso. Além disso, ele é gago, não é? Como boa parte dos bons profetas e dos bons santos, e por isso também nos ajuda a estarmos ainda mais atentos para a qualidade das suas partilhas, dos seus ensinamentos. Mas pronto, querias discorrer sobre estes 4? Dignidade, bem comum, subsidiariedade e solidariedade. Sim, e depois convém que nós tenhamos, ou seja, vale a pena depois ler a definição de cada uma destes princípios, porque a forma como nós entendemos isto nos dias de hoje tem de ser um pouco esclarecida, pois podemos entender a dignidade humana de uma forma que já não é propriamente o princípio cristão que nós temos e que achamos como um princípio certo. Portanto, depois ele vai, aliás, todo o capítulo anterior deste livro fala da dignidade humana, fala também das questões da bioética, tudo aquilo que é ser homem. Pois hoje em dia nós estamos, se calhar, num ambiente cultural em que definimos aquilo que é ser homem mais pela vontade, ou seja, o que é que eu quero ser, o que é que eu tenho de desejo de ser, o que é que eu me sinto puxado para ser, do que propriamente pela natureza das coisas. Ou seja, que o ser homem tem uma certa finalidade inscrita na sua natureza. E por isso convém, quando nós usarmos estes princípios, também temos os princípios bem definidos para não nos baralharmos num labirinto de conversas que se calhar achamos que estamos a falar com a mesma coisa, sobre a mesma coisa com outras pessoas, mas se calhar estamos a dizer dignidade da pessoa humana, nós olhando para o homem com um sentido que vai para a eternidade e que é feito com uma alma imortal e tudo mais. E outras pessoas que se calhar pensam dignidade humana que é só, muito bem, então a pessoa é livre, faz o que lhe apetecer e digamos que a sua essência ou aquilo que a torna verdadeiramente homem é aquilo que vai fazer aquilo que lhe apetece. A sua individualidade. Por isso é que depois é bom juntar sempre os 4 princípios, não é? Porque logo a seguir vem o princípio do bem comum. Por isso o bem comum não se coaduna com egoístas. Sim, exatamente. Claro, é que se nós definimos mal aquilo que é o bem comum, também facilmente podemos definir o bem comum como é aquele que toda a gente fica contente com o resultado final. Ou seja, eu fiz mas aquilo não que eu há quero. Toda a gente. Não há toda a gente, nunca. Existe um bem comum objetivo, que é aquele que vai de acordo com a natureza das coisas, não é? Que as coisas foram feitas para um fim, e esse aí é que interessa, não é o bem comum subjetivo de que vamos fazer uma soma de todos, de quem fica mais contente com esta decisão. Sim, ou sabermos, ou vivermos num estilo de vida em que há alguém lá em cima que decide o que é o bem comum e toda a gente tem que se organizar para fazer dessa mesma forma. Por isso é que depois vem logo o princípio da subsidiariedade, que na prática o que nos ensina é tudo aquilo que puder ser feito a um nível mais terra a terra, não é? Não deve ser feito por outro nível. Por isso, na prática, tudo aquilo que pode ser feito pela família, por exemplo, não deve ser feito pelo Estado, ou pela escola, ou pela empresa. Tudo aquilo que puder ser feito pelas empresas não tem nada que ser feito por outras corporações quaisquer, não é? Tudo aquilo que possa ser feito por não tem que ser substituído por uma empresa qualquer. Por isso, todos estes princípios, e depois nomeadamente o princípio da solidariedade, e estarmos cá todos a ajudarmos uns aos outros, nem todos temos as mesmas capacidades, ou a mesma sorte, ou o mesmo que quer que seja, não é? Por isso estarmos cá uns para os outros, não é? Para colaborarmos também consoante as necessidades e aquilo que é justo ou que é equitativo. Por isso, juntar estes 4 princípios em todas as áreas, com certeza que nos apontará na direção mais cristã de nós vivemos estas realidades sociais e políticas, se quisermos. Mas se quiseres, uma das coisas que estava aqui a folhear o livro, e às vezes quando falamos de doutrina social da Igreja estamos a olhar muito para a política e para a economia, e com certeza tem a ver com isso, mas é engraçado aqui os capítulos que neste manual da doutrina social da Igreja aparecem, logo a seguir a o que é isto da doutrina social da Igreja, quais é que são os princípios. Depois aparece assim, cada capítulo tem assim um título, um tema geral, e se calhar se nós lermos, nós ficamos a perceber mais ou menos o âmbito daquilo que é esta doutrina social da Igreja. Uma é logo isso mesmo, a dignidade da pessoa humana como núcleo e fundamento da doutrina social da Igreja.
e um tema especial, um tema concreto desta dignidade da pessoa humana, como tu disseste há bocadinho, é a própria bioética, da gente perceber, então, mas a vida começa por onde, não é? Como é que nós interagimos, não é? Ou agimos com a vida humana e ajudamos, manipulamos, criamos, matamos, não é? E por isso essas questões éticas da biologia. Depois, a vida e o amor, ou seja, o evangelho da família, e por isso olharmos para a família humana natural, que tem como lógica, como fundamento, a unidade das pessoas, neste caso do marido e da mulher, e o seu bem particular, e também a educação e a própria criação da descendência, da prole, da família. Por isso, este lugar fundamental da família, não é? da família humana, até como estruturante daquilo que depois é a sociedade. Depois o trabalho humano, no emprego, nos direitos dos trabalhadores, aqui também questões sobre a imigração, sobre este caminho natural e instintivo de cada um encontrar uma possibilidade de realização também profissional e também material, quando quando é incapaz de o fazer na sua terra natal, e terra natal até mesmo de outro país, de outra língua, de outra cultura, não é? Depois a vida económica propriamente dita, no sentido do desenvolvimento económico, ou seja, a bênção de Deus normalmente vem com o traço da prosperidade, ou seja, de uma vida abundante, por isso prosperidade e justiça para todos. E aqui um apontamento que o autor me põe, que tem a ver com o envelhecimento, ou seja, não perder nunca a dignidade, o valor da vida quando porventura perde essa produtividade económica, mas antes pelo contrário, como é óbvio. Depois a vida política, nomeadamente na estrutura da paz, da liberdade e da justiça na sociedade. Depois, se quisermos, também a família das nações, ou seja, a forma como os Estados se respeitam e também concorrem à sua maneira para este bem comum, a proteção do meio ambiente, não é? E o cuidado da criação, e aqui de ter em conta também a fome no mundo e como o planeta, não é? como a criação, estando ao serviço de todos, ninguém poderia ou deveria passar tantas privações, e por isso esse cuidado do meio ambiente para que nada falte a cada um e a todos. Depois essa promoção da paz justa, não uma pasmaceira, não uma paz que oprime os mais fracos, não uma paz que cativa, não é, aqueles que são devedores ou outra coisa que tal, mas uma paz justa. E depois quisermos a transformação da cultura, e por isso a forma como vivemos os meios de comunicação e a transmissão da nossa cultura, da nossa fé. Por isso estão a ver a variedade de temas que existe neste grande chapéu de chuva que é a doutrina social da Igreja. Sim, tudo decorrente destes princípios que falámos há pouco. E só para acrescentar aqui, que o Padre não estava a falar do último capítulo, é engraçado ver, depois se quiserem ver no livro, tem até um tópico especial que é precisamente os meios de comunicação social e as redes sociais. Portanto, já começa a abordar esse tema, já houve algumas coisas que foram ditas em relação ao assunto. Se calhar daqui a 100 anos já temos outros temas também. Se calhar vamos de como aplicar estes princípios, como aplicar a luz do Evangelho, aquilo que são as realidades depois do tempo. Porque na verdade afeta as relações sociais. Portanto, se isso afeta as relações sociais, afeta as pessoas. Se afeta as pessoas, claro que a Igreja tem uma coisa a dizer sobre o assunto. Não é? Claro. E bem, portanto, com base nestes 4 princípios, depois é toda uma realidade à nossa volta, no fundo é a nossa vida, é a sociedade, que acaba por se moldar ou se orientar neste sentido de procurar o melhor possível e também evitar caminhos que nos façam mais egoístas, que nos façam menos livres ou com uma resposta menos verdadeira. E já para outro ponto? Já que isto é uma espécie de conclusão, não é? Ou seja, que é mais uma pergunta que podemos fazer, que é: então existe uma visão cristã para a sociedade, ou seja, a Igreja envisiona qualquer coisa da forma como a sociedade se organiza e tudo mais? A resposta acho que
com base naquilo que nós falamos, podemos responder que sim e não, não é? Portanto, existe um sim, que são os princípios básicos que a Igreja nos propõe, um não, porque não nos diz concretamente como é que se vai fazer, ou seja, não, isso é trabalho dos economistas, dos políticos e tudo mais. Não vai dizer concretamente votem neste partido ou no outro, porque esta Igreja, enquanto instituição, enquanto esposa de Cristo, enquanto os bispos e a hierarquia toda, isto porquê? Que até pode ser verdade que um partido X ou Y tenha os valores todos certos e promova a vida humana e tudo mais, mas depois tem sempre outros fatores, como pessoas, relações que estão dentro, corrupção e outras coisas que de facto podemos não saber, que podem estar por trás. É bom que sim, denunciem claramente aquilo que é para ser denunciado, caminhos errados, como os papas têm feito sempre ao longo dos tempos, lembrar os princípios fundamentais e o que é preciso também termos em conta. Por exemplo, agora os bispos americanos, estava a ler uma notícia no outro dia, que vão fazer uma declaração para pôr as questões da vida como um assunto prioritário na vida social. Depois tem as questões da eutanásia, do aborto e tudo mais, e estão a mover-se nesse sentido, de colocar também o foco, olha, então tenham atenção que nos nossos tempos, isto aqui é um problema silenciado que ninguém fala, mas isto existe, não nos podemos esquecer disto, não é? Portanto, assim, a pôr as coisas na agenda, mas não se coliga com nenhum partido, porque os partidos não são perfeitos e, mais uma vez, não é o papel da Igreja, o papel é dos leigos que agem na sociedade e apontam para aquilo que é o mais, aquilo que se aproxima mais da boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, que também tem efeitos na sociedade e por isso é que celebramos também Cristo como Rei. Mas não sei, quero acrescentar mais alguma coisa a isto? Não, existe uma visão cristã para a sociedade, existe sempre, não é? Existe uma visão cristã para tudo. Olhar os desafios, olhar o mundo com o amor que é o próprio Deus. Isso concretiza-se de uma forma explícita, concreta e completa em algum sistema político? Claro que não, ponto. Isso concretiza-se de uma forma absoluta numa maneira de nos organizarmos na sociedade? Claro que não. Ou seja, nós podemos ser, como fomos sempre ao longo da história, somos desafiados a ser bons santos, ou bons cristãos, santos, não é? Qualquer que seja o sistema político, qualquer que seja a ordem económica, qualquer que seja a ordem social, e vivermos e continuarmos a construir este mundo para melhor. Coisa que, em algumas coisas, nós temos nos desenvolvido de uma maneira claramente visível, na consciência da dignidade da pessoa, não é? Mas por um lado sim, mas por outro lado não. A gente pode ver, se calhar, em civilizações mais pobres, que porventura têm uma mortalidade infantil devido a doenças ou a poucos cuidados de saúde ou de higiene, e por isso há tanta coisa para crescer, mas se calhar há um cuidado da vida, da família, que nós não temos. Nós, objetivamente, vivemos num mundo em que nos descartamos por dar cá aquela palha, até mesmo olhando para nós, olhando-nos ao espelho a nós, não é? Dizemos, olha, já não estou aqui a fazer nada, isto aqui não serve para nada, eu agora não quero, não me apetece, mais vale acabar com isto, estou a ser muito ligeiro, mas o mundo cresce, desenvolve-se, mas em algumas coisas vai-se também regredindo, e por isso, sim, existe uma visão cristã para a sociedade, não se esgota em nenhum sistema político, ou de organização social, ou económico, ou temporal. E por isso é preciso estarmos sempre atentos, vigilantes, com entusiasmo e confiando no Espírito Santo, sabendo que, sermos santos sermos luz no meio das trevas, sermos como fermento na massa, e pronto, e depois Nosso Senhor lá há de fazer e há de instaurar o seu reino, não é? Quando chegarmos ao céu. Sim, e não colocarmos a esperança nas coisas do tempo presente, ou seja, a nossa esperança está naquilo que está para vir. Mas isso leva-nos a empenhar-nos no bem do tempo presente. Mas precisamente, e porque o tempo presente é o nosso caminho para lá chegar, empenhamos no tempo presente, sim, e procuramos que o mundo seja o melhor possível, mas ao mesmo tempo sabendo nos peregrinos, ou seja, que não vamos colocar a nossa esperança totalmente aqui, não vamos simplesmente esgotar as nossas forças todas nas coisas do presente, esquecendo aquilo que é a nossa perspectiva eterna. E isso pode ser, e quer dizer, no passado acabou também por ser de algumas vezes, assim, a grande calcanhar daqueles que é dedicarmos tanto no mundo presente, que esquecemos que existe uma perspectiva eterna das coisas. Claro.
Mas ao mesmo tempo, claro que sabendo que as coisas presentes também afetam a forma como nós vivemos a eternidade. Como é Ou óbvio. seja, uma pessoa, como é que vai ser evangelizada se não é cuidada, se tem fome? Como é que uma pessoa vai viver o Evangelho e crescer e viver a sua perfeição possível aqui na Terra? Vendo tantas injustiças e criminalidades e coisas parecidas, e não fazer nada. E outras coisas que tais, ou se tem de fugir da guerra permanentemente, que nem sequer consegue ir à missa aos domingos porque vem uma bomba e não dá, não é? Portanto, há coisas que temos de nos dedicar, claro. Sabendo que não são as realidades últimas. Exatamente. Mas são um caminho para a escala. Sim. Muito bem, então quase para terminar, querias dar assim um tempero, olhando para 2 exemplos de santos, como influenciaram, não é? A visão, se quisermos, social do nosso do tempo, né? Da cultura do seu tempo, e também deixaram uma marca também até de empenhamento político, se quisermos, não é? sem serem partidários ou sem serem agentes assim da política, mas serem homens de religião, homens de fé. E foste buscar 2 monstrozinhos. É só mesmo um tempero por cima, ou assim uma cereja no topo do bolo. Por um lado, São Francisco de Assis, que se calhar não identificamos primeiro como um agente político, mas quer dizer, agir politicamente é agir digamos, naquilo que é a sociedade. Não, basta olhar para o Papa Francisco, não é? Se a sua grande inspiração pelo nome e pela missão é este santo, na prática é trazer ao nosso tempo aquilo que o São Francisco foi, para não apenas quando ele passou aqui na Terra, mas durante todo o tempo em que os seus irmãos, não é? Os seus discípulos, não é? Continuaram a sua missão de evangelização. Sim, que diante da sociedade em que tinha à sua volta, em que havia muita corrupção, havia tudo, o que é que ele fez? Abraçou uma vida radicalmente pobre e também em que a fraternidade era um ponto muito assente, não é? A forma como tratava toda a criação e os seus irmãos em particulares, e claro que isto inspirou também o Papa Francisco na escrita da sua última encíclica social, o Fratelli Tutti. Portanto, São Francisco de Assis, que da sua forma foi um agente da doutrina social da Igreja, ainda que não existisse a doutrina social da Igreja na altura, assim enquanto corpo concreto. E mais recentemente e mais imediatamente, São João Paulo II, que dentro do mundo bipolarizado onde viveu, se falava bastante abertamente pela vida e pela liberdade, especialmente a liberdade religiosa nos países em que isso não existia. E portanto, e também se empenhava ativamente para isso, para que houvesse este direito próprio da dignidade humana de uma pessoa poder prestar culto a Deus. Pronto, assim só como 2 temperos assim para terminar. Sim, mas é uma das coisas do Papa João Paulo II, é engraçado, ele é conhecido, ou seja, ele cresceu entre o nazismo e o comunismo na sua terra natal, na Polónia, não é? E a sua intervenção política foi muito de firmeza na fé, ponto. Como seminarista, depois como padre, depois até como bispo, ou seja, nunca teve uma intervenção ativa, como alguns dos seus amigos, não é? Como é que se diz? Por correntes políticas, não é? As duas eram diametralmente opostas, mas na base eram exatamente iguais, não é? De opressão, imposição e perseguição, por razões diferentes, não é? Por ideologias diferentes, mas a lógica era a mesma. Por isso, às vezes, pôr toda a esperança, não é? nestas ideologias, não é? Leva na prática ao mesmo fim, ao mesmo destino. Mas o que é certo é que pela sua visão e pela sua experiência religiosa, ele foi um esteio, por exemplo, da queda pelo menos mais institucional, não é? do comunismo, né? Em boa parte da Europa, nos finais do século XX. Por outro lado, eu lembro-me, se calhar não assim, em primeira mão, mas em primeira mão e meia, por exemplo, na América Latina, onde havia padres e teólogos muito importantes, empenhados na política, deles repreender diretamente, dizer que esse não era o papel do sacerdote, não era estar metido assim dessa forma tão ativa, partidária e de liderança, e tentar reduzir o Evangelho a um partido, a uma ideologia. Por isso o Papa João Paulo II é, se quisermos, um esteio muito visível daquilo que é a participação política, não é? de um cristão que não necessariamente como agente, não é? Como agente partidário ou do que quer que seja. Por isso é uma boa inspiração para aqueles que têm de facto a missão ou a vocação de estar metidos nessa trincheira, no bom sentido, nesse campo de batalha. Bem, para terminar, o Padre Nuno vai-nos apresentar
como é que isto se pode chamar? É uma associação? Sim, a associação é a ACES, Associação Católica de Empresários e Gestores. Associação Cristã de Empresários e Cristã, Gestores. desculpa, sim. Sim. Associação Cristã de Empresários e Gestores é uma coisa que foi-se organizando em muitos países, também muito a partir desta lógica da doutrina social da Igreja, e aqui em Portugal teve assim uma reabilitação, assim como é que se diz, um adjornamento, para usar as palavras do concílio do Papa João XXIII, nos últimos anos, nas últimas décadas, e pronto, é uma associação onde qualquer católico que esteja no meio profissional pode participar e inscrever-se, né? Na prática é isto mesmo que nós estivemos aqui a fazer hoje um bocadinho, não é? É recordar e apresentar e entusiasmar todos os cristãos metidos no mundo do trabalho para as bases cristãs, não é? De como viver esse seu trabalho com base cristã. Vou ler a missão e a visão da ACES, pode ser? Sim, pode ser. Se quiseres, até está aqui no site, podem ver em aces.pt, não é? Tem aí? Tem, está aqui. Está aqui. Então, nossa missão, visão da ACES, seja uma associação de homens e mulheres de empresa que partilham entre si valores cristãos e procuram aplicá-los no desenvolvimento da sua vida profissional. A ACES propõe-se como missão inquietar e mobilizar as consciências das pessoas, divulgando valores partilhados pelos seus membros e a doutrina social da Igreja que os exprime. Queremos ser vistos como uma referência moral na sociedade portuguesa, contribuindo através de uma atitude frontal de afirmação e esclarecimento para fortalecer a sociedade civil, ajudando a difundir uma cultura de responsabilidade. Pronto, depois podem ver mais alguns princípios fundamentais, um bocadinho também a partir dos princípios da doutrina social da Igreja, não é? O homem, acreditamos no homem criado por Deus com características únicas e irrepetíveis, com capacidade para criar e trabalhar em prol de um mundo mais justo e mais humano. Depois a empresa como uma comunidade humana, não é? Por isso aquela lógica do bem comum, e depois também a economia social de mercado, reconhecendo as potencialidades dessa economia, quando reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, da propriedade privada, da livre criatividade humana, como fator de desenvolvimento económico, social e ambiental. E pronto, depois a excelência no trabalho. Tem aqui ao lado assim, umas coisas que a ACES foi trabalhando. Isto funciona muito na lógica de diálogo, de debate, discussão, de aprofundamento, e eles têm feito assim vários documentos que servem para todos, não é? Por exemplo, tem aqui estes cartões de boas práticas sobre o líder, sobre a empresa, os colaboradores, a comunidade, os fornecedores, os clientes e a ecoeficiência. Leio apenas estes 9 cartões de boas práticas só como título, depois se clicar em cada um dos títulos aparece assim um bocadinho a descrição, não é? O número 1 para o líder é o compromisso organizacional, o número 2 a marca de liderança, 3 o gerir a incerteza, 4 mudar hábitos, 5 gestão de tempo, 6 o feedback funciona, 7 tempo para gerir o tempo, 8 o patrão a líder, de patrão a líder, não é? E o 9 o amor como critério de gestão. Ou seja, isto é uma das coisas que um dos presidentes da ACES há uns tempos atrás, António Pinto Leite, escreveu um livro impressionante e engraçadíssimo, este ensaio sobre o amor como critério de gestão. Uma das coisas que é o meu, como é que se diz, que é o meu ponto de contacto mais direto, mais próximo com a ACES, é o grupo, ou os grupos que existem de Cristo na empresa. Há uns anos atrás, não sei, há 15, 20 anos atrás, talvez, se calhar nem tanto, mas há década e meia atrás, alguns gestores, ou seja, trabalhadores com cargos de gestão, ou seja, com cargos de decisão, não necessariamente presidentes de empresas, mas organizadores em alguns projetos, não é? Porque eram amigos, porque faziam parte da ACES, porque queriam pensar não apenas de uma forma teórica, mas muito prática, a partir dos casos concretos das suas empresas, daquilo que tinham que decidir, ponderar e como agir, foram-se reunindo, e foi engraçado como gestores de empresas diferentes, não é? de ramos diferentes, quer seja mais ligados à indústria, à advocacia, à saúde, à comunicação social, como foram, à luz do Evangelho e também com a assistência de um sacerdote, habitualmente, foram vendo como de facto o Evangelho pode iluminar, se a gente o meditar bem, pode iluminar e ajudar-nos a tomar as melhores decisões empresariais.
e pronto, e foi tendo sucesso assim naqueles primeiros pequenos grupos, e como ajudou tantos gestores a tomarem se calhar opções mais criativas, mais dignificantes e mais arriscadas, não é? Para respeitar cada um, e como isso lhes trouxe também sucesso até empresarial em decisões de dificuldade e de risco. Não nos esqueçamos, já passámos por não sei quantas crises, por quantas dificuldades em que as empresas tiveram que aguentar aqui tantas tempestades, tantos embates, e estes grupos Cristo na Empresa são grupos pequeninos, são grupos fechados no bom sentido, ou seja, são grupos em que há ali, como é óbvio, muito respeito pelo sigilo, porque estão a falar das suas empresas, estão a falar de decisões das suas empresas, por isso é uma coisa muito sigilosa. E não só, às vezes fala-se uma coisa um bocadinho mais genérica. Eu lembro-me no meu grupo, falámos o quê? Falámos desde o lucro ao salário justo, desde a experiência da fé nas empresas, ou seja, se a fé faz parte da vida empresarial ou não. Tantas coisas assim, às vezes até dialogando e discutindo alguns documentos do Santo Padre. Pronto, isto é uma das valências, uma das propostas, se calhar, mais concretas ou mais habituais da ACES cá em Portugal, estes pequenos grupos Cristo na Empresa, que já são dezenas e dezenas espalhadas por Portugal continental e pelas ilhas. Sei que também existe uma, que se calhar tu já participaste, não foi? Eu acompanho uma que não é Cristo na Empresa, chama-se ACES Next. Portanto, não são líderes empresariais mas no fundo são jovens. É o mesmo Cristo na Empresa, só que para jovens. Só que eles estão a começar a sua carreira profissional, por assim dizer, e por isso têm desafios diferentes daqueles que estão lá há mais tempo. E pronto, então se quiserem ver mais coisas também podem ver em ACES.pt. Tem um conjunto de conferências várias para falar sobre coisas. Sim. Tem imensas ajudas também para conciliar família e trabalho. Quer dizer, é uma questão de explorar o site e vão ver a quantidade de coisas que eles vão propondo. Sim, e qualquer pessoa que trabalhe e que seja católica, né, e queira viver também a sua fé no seu meio profissional, pode inscrever-se. Não sei como é que é a inscrição, não faço a mínima ideia, não sou dos órgãos da associação, mas acho que é muito fácil e muito simples e não pesa nada a ninguém. Muito bem. Então, se calhar já falámos muito deste episódio, de várias coisas. Só para variar, normalmente nós não falamos muito. Podem enviar mais sugestões ou feedback para podcast@paroquiadecascais.org. Podem ir mandando sugestões para próximos episódios. Sim, estamos quase a chegar ao episódio 100, por isso, se calhar, se quiserem fazer assim uma sugestão de como é que pode ser o episódio 100, nós agradecemos. Havia aquele adágio que se dizia na escola que a lição 100 não se dá. Portanto, se calhar fazemos greve nesse dia. Não sei. Não, estou a brincar. Nunca pensámos, eu nunca pensei em chegar ao episódio 100. Se calhar, ainda não chegámos, por isso também não sei. Mas temos que começar a imaginar como é que podemos festejar esse episódio 100. Que vai ser do Natal, desta vez. Estamos em 25, depois 3, 1... É perto disso. É um Natal. É depois, acho que é depois do Natal. Fazemos assim um especial de Natal com músicas de Natal e presentes e coisas parecidas. Ou não, deem sugestões, está bem? Então vá, muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam, podcast@paroquiadecascais.org. Muito obrigado pela vossa atenção. Continuamos este caminho. Vamos!